E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Voltando então para mais uma aula de preparação para certificação da Amazon AWS Arquiteto de Soluções do tipo Associate, né? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com uma sopa de letrinhas, na verdade três serviços, tá? A gente vai trabalhar com SQS, SWF e SNS. São três serviços bem distintos. E a gente vai começar falando sobre o SQS, para que ele serve, como que ele funciona de maneira sucinta também e bem básica, tá? Em todas as aulas agora que a gente está falando desde o início do curso e tal, né, nos conceitos da nuvem. E uma das coisas que mais aparece é a distribuição de serviços em várias camadas na nuvem. Por exemplo, eu posso ter um banco de dados no RDS, posso ter um serviço em várias máquinas virtuais EC2, utilizando escalonamento. Posso ter um aplicativo, uma aplicação minha rodando direto num Beanstalk ou algum outro serviço da Amazon. Então, a definição que a gente tem da nuvem, quando a gente está usando serviços da nuvem, é a definição de distribuição de aplicações. Isso significa que a mesma aplicação ela poderia, né, rodar em várias máquinas ao mesmo tempo, processando de forma simultânea, aumentando as máquinas quando necessário, através do auto-scaling, diminuindo quando não mais necessárias, balanceando as conexões dessas aplicações via o load balancer, por exemplo, o Elastic Load Balancer, que a gente viu também em algumas aulas passadas. Todo esse conceito de nuvem que se baseia nessa distribuição dos processos, ele passa por um outro conceito, até o nome é desacoplamento, se eu não me engano. Então, não ter o software acoplado, né, um software que dependa diretamente da conexão do outro, né. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de intermediários que recebam informações de um software e forneçam informações para outro software. Existem várias maneiras de fazer isso. Tu pode utilizar APIs de conexão direta, né? Uma das maneiras de se fazer isso é através de filas, serviço de filas. Significa que um software vai largar a informação dentro de uma fila e o outro software vai pegar a informação de dentro dessa fila e vai continuar o tratamento, né? Vai continuar o processamento. Por que é bem importante a utilização de filas, ou a gente compreender o conceito de utilização de filas? Porque, primeiro, que ele está ligado diretamente ao desacoplamento, né? A arquitetura de software desacoplado. E também, aí, dentro dessa linha, né, de pensamento teórica de software desacoplado, a gente tem o seguinte: uma não dependência de um software para outro. Então, se a gente, por exemplo, tiver dois softwares em duas máquinas virtuais e um tem que fazer a conexão direta ao outro, né, ele estabeleceu uma conexão, manter essa conexão estabelecida, uma falha num dos dois lados vai acarretar numa perda de conexão, ter que reconectar de novo. Fora que tu trabalhar com esse tipo de software, teoricamente num primeiro momento que seria o natural, ele se torna bem mais trabalhoso de tu manter conexões ou tu trabalhar com o balanceamento de cargas, enfim, né, e utilizar a nuvem da melhor maneira que tu pode utilizar, que é sem limite, né? Sem limite de hardware, sem limite de instâncias ou de serviços que tu vai adotar, ou com uma possibilidade de crescimento grande e rápido. Então a utilização de fila ela serve como um meio campo para troca de informações de uma instância ou de uma parte do software para outra parte do software, né, em uma instância modular, uma arquitetura modular, em que tu não tem o estabelecimento de uma relação direta entre um e outro, e possibilita esse crescimento gigantesco, né, de utilização de recursos. A Amazon ela tem um serviço de fila que ela chama de SQS, ou Simple Queue Service. Aqui eu tenho uma imagem
que eu peguei do Google ali, da documentação da Amazon, do SQS, que ele mostra mais ou menos um funcionamento teórico da utilização de fila a nível um pouco mais alto, tá? Então o usuário, por exemplo, ele faz uma requisição a um web server meu, que podem ser vários web servers que recebem conexão de vários usuários, tá? E esses vários web servers, no exemplo a gente tem um só, eles vão enviar, requisitar na fila ou mandar para a fila determinados dados, né, que eles querem, enfim. E aí eu tenho um grupo de servidores, de máquinas virtuais que vão estar processando as informações que estão nessa fila de requisição e respondendo na fila de resposta, que é uma outra fila. E aí o meu web server ele vai pegar as informações da minha fila de resposta e retornar para o meu usuário. Eu poderia fazer essa conexão direta entre o meu web server desculpa, e os meus servidores de processamento dentro do Autoscaling Group, poderia, tá? Mas aí, dependendo desse tipo de conexão, tu tem um acoplamento de conexão. E utilizando a fila, os dois grupos ficam completamente independentes, tá? E a Amazon que gerenciaria os recursos para essa fila aqui, que seriam recursos muito altos, de possibilidade de utilização de recurso muito alto, tá? Então essa é a teoria da utilização de filas em software desacoplados. A gente tem mais lá no fim do curso, a gente vai ter um capítulo ali, uma aula falando só sobre as boas práticas de como tu deve desenvolver para nuvem, enfim, boas práticas de utilização na nuvem de um modo geral, né? E uma dessas boas práticas, ela está ligada ao tipo de conexão entre uma aplicação e outra, né? Dentro da fila, que as aplicações, o ideal é elas sempre fazerem a conexão, né, uma com a outra. É que nem, por exemplo, um firewall, que a gente comentou ali do stateful e do stateless, né? Então, aplicações do tipo stateful, ou seja, que ficam conectadas constantemente com a conexão estabelecida entre uma aplicação e outra, no nosso exemplo aqui no nosso web server e nossas ferramentas de processamento, elas são bem mais complicadas de tu, por exemplo, adotar um autoscaling, né, um escalonamento de forma horizontal. Já as aplicações do tipo stateless, ou seja, na qual não permanece a conexão estabelecida, elas vão lá, buscam a conexão e desconectam, não fica um vínculo de conexão entre elas constante, aí é bem tranquilo da gente trabalhar com Autoscaling Group, tá? Essa é só uma introdução ao serviço. Agora aqui eu quero mostrar o serviço em si, tá? Então, aqui na Amazon, como sempre, a gente aqui na AWS é só digitar SQS, né? E aí, ó, Simple QoS Service, a gente clica ali, ele já vai abrir a console de administração de serviço de SQS. Tá carregando ali. E aí, como eu não tenho serviço ainda startado, ele vai abrir essa janela ali, né, com algumas informações, tá? Primeiro, então, como eu tinha comentado, o SQS ele é um buffer, né? É uma fila mesmo entre os componentes de aplicação que recebem dados e outros componentes que vão processar esses dados no sistema. Aqui de cara a gente vê que tem dois tipos de serviço, né, de serviços de fila, tá? Um é um padrão que existia há muito tempo, que é o chamado Standard Queuing, que assim, ele não garante o FIFO. O que é o FIFO? É o First In, First Out. Ou seja, o primeiro dado que entra na fila, o FIFO o primeiro dado que entra na fila obrigatoriamente vai ser o primeiro a sair, né? Então ele vai manter uma ordem. Esse é o FIFO. O modo padrão não garante isso. Então os dados vão ser incluídos na fila, mas não obrigatoriamente na ordem que eles forem incluídos eles vão ser processados. Existe um delay. Então, por exemplo, aqui na nossa imagem 1 fica para trás, de repente o 3 fica mais lá na frente processando, né? Não é uma ordem como a gente tem aqui no FIFO Queuing, no tipo de fila chamada FIFO, que a gente tem uma ordem aqui. Então é importante a gente saber que existem dois tipos de fila, né? Uma que garante o FIFO e outra que não garante o FIFO, né? A que garante o FIFO tem o nome, não por acaso, de fila FIFO.
Ela suporta até 120 mil mensagens ao mesmo tempo. Mensagens. As filas do tipo FIFO, ela suporta até 300 transações por segundo. Então a gente tem possibilidade de utilização de recursos gigante quando a gente trabalha com fila, com SQS. A gente tem as opções de visibilidade das mensagens, tá? E aí a gente tem dois tipos de visibilidade, Delay Queues e Visibility Timeout. Quero ver se eu consigo achar na internet aqui uma imagem que mostre o tratamento das mensagens na fila, e que daí fica bem legal para explicar para vocês o que essas visualizações aqui, tá? Só um segundinho que eu já pego uma imagem aqui. Bom, achei uma imagem mais ou menos que explica como é que funciona. Eu vou tentar explicar em cima dela e vamos ver se a gente consegue chegar numa compreensão legal, tá? Então imagina que tu tem um componente, seria o componente do teu software, tá? Que vai enviar uma mensagem para a fila. Então ele me enviou uma mensagem para uma fila criada, tá? Tá lá a mensagem. Aí o segundo passo é o que? Essa mensagem ela é recebida na fila e se tu pode ativar uma opção de Delay Queues, que a mensagem ela pode ficar invisível tantos segundos após ser colocada em fila. O padrão é ela ficar visível direto quando ela entrar na fila. Então ela entra na fila e fica visível. Mas você pode configurar a opção Delay Queues para ela ficar tantos segundos invisível para depois aparecer. Por algum motivo teu. Tá? Algum motivo que tem essa necessidade. Aí tu tem o outro componente que vai pegar essas mensagens da fila. Tá? Então o segundo componente ele vai pegar essas mensagens da fila. Né? Quando ele pega a mensagem da fila, ela não é automaticamente excluída da fila. Então o componente ele lê, né, o programa, no caso ele lê uma determinada mensagem, um conjunto de mensagens da fila, e a mensagem ela fica invisível. Então ela fica invisível porque se acontecer alguma coisa no processamento aqui do teu componente, ela depois vai se tornar visível novamente, se não for manualmente excluída, e com isso ela pode ser processada novamente. Tá? Então de uma maneira normal, o componente ele vai pegar essa mensagem da fila e aí, de acordo com o parâmetro Visibility Timeout, ela depois de tanto tempo, se não for apagada, ela agora está invisível porque foi pega, ela vai ficar tantos segundos invisível e depois vai aparecer novamente. De maneira normal, ele pega essa aplicação, essa mensagem da fila, né, o teu componente. Essa mensagem fica invisível, ele processa ela, dando um OK no processo, ele volta aqui e exclui essa mensagem. Tá? Excluindo essa mensagem, então ela, lógico, não vai retornar para a fila porque foi excluído. Se por algum acaso deu um problema no processamento do componente 2, ele não vai excluir a mensagem depois de tantos segundos, ou que tu definir no padrão, no parâmetro Visibility Timeout, ela vai retornar a aparecer aqui na fila e um componente vai pegar ela novamente. Aqui na imagem tem um componente chamado componente 2, mas a gente pode ter vários componentes, né, espalhados em várias máquinas virtuais, processando quase que ao mesmo tempo as mensagens da fila. Então, por isso que é importante ela por exemplo, tá? Ele leu a fila, foi processar e deu um problema na máquina virtual e travou. O que vai acontecer? Ele não conseguiu processar a mensagem, com isso a mensagem vai voltar para a fila, um outro componente, ou o mesmo componente, mas em outra máquina virtual, vai processar essa mensagem e seguir o baile sem problema nenhum. Caso dê algum problema na leitura dessa mensagem, algum problema que exista ali, existe uma espécie de uma outra fila chamada Dead Letter. Tá? Essa fila do tipo Dead Letter ela é criada, ela existe para mensagens com problemas. Essas mensagens com problemas são colocadas nessa fila para que não existam mensagens perdidas. Tá? De maneira geral, é assim que funciona, tá? Essa utilização da fila da Amazon. Tá? Da questão de controle, né? O IAM ele controla as permissões, né, na fila,
né? Permite, a gente tem uma opção ali que é o SQS Access Control, né? A gente tem ali um SQS Access Control depois da ativação da fila aqui, que permite a interação entre diferentes contas da AWS com as filas, tá? Então a gente tem um controle próprio ali que é chamado SQS Access Control. Dentro dessa lógica aqui da utilização de filas, tá? O SQS ele vai retornar OK no envio da mensagem quando ela é gravada. Então, quando o meu componente envia uma mensagem, ela vai dar OK somente quando ela for gravada realmente na fila. Então, a gente não tem um problema aí de perda de mensagens, dando ela um OK e, por exemplo, algum disco ali na infraestrutura da Amazon der problema, né? Alguma coisa na infraestrutura da Amazon der problema. Não, quando ela der OK, significa que ela está efetivamente gravada na fila, tá? Algumas outras informações assim, período máximo de retenção da mensagem na fila é 14 dias, por padrão é 4 dias, e ele também, o SQS suporta a criptografia, tá? Então aqui a gente tem a documentação do SQS, que a gente tem conceituação básica, alguns videozinhos, né, informações ali. É importante dar uma lida nessa página aqui para ter uma ideia da utilização do SQS, de repente dar uma lida aqui embaixo nos casos de uso, para imaginar situações, porque tem muito na prova assim, determinadas situações, que ferramentas ou que serviço tu pode utilizar, e o SQS que a gente tem aqui como uma ferramenta aí, um serviço básico da Amazon para trabalhar com os softwares de maneira descentralizada e com uma possibilidade de crescimento gigante sem uma administração direta da parte do administrador, enfim, do serviço. Ele cria o serviço, cria a fila, e aí os softwares que vão gerir os dados na fila, mas a gente não se preocupa com a infraestrutura em manter essa fila no ar e essa fila funcionando, tá? Então, sobre SQS é isso que eu queria falar. A gente também tem um outro serviço, como eu falei no início da aula de hoje, que a gente vai trabalhar com SQS, com SWF. E o que é esse SWF? É um serviço de workflow da Amazon, tá? Ele é um coordenador de ações durante o fluxo de trabalho, utilizando componentes distribuídos. É mais ou menos assim. Então é um workflow da Amazon. É isso que é o SWF, tá? Principalmente para a gente não confundir com outros serviços, né? A gente está falando aqui de workflow da Amazon. Esse workflow ele tem algumas definições, assim, por exemplo, a gente tem os workers, starters e deciders, né? Workflow e workflow history. A gente tem os actors, que são trabalhadores, iniciadores de workflow, ou deciders, né? A gente tem as tasks, a gente tem domains. Domains é um recurso do workflow, né? A gente tem identificadores de objeto, que é o Object Identifiers. Pode ser tipo workflow types, active type e active tasks, tasks list e workflow execution clause. Assim, na verdade, assim, o que a gente tem que entender o workflow, tá? Da ferramenta de workflow. A ferramenta de workflow é um coordenador de ações durante o fluxo de trabalho, utilizando componentes distribuídos, tá? Esse é o serviço SWF. Deixa eu ver se a gente tem alguma documentação dele aqui. SWF, AWS. Trabalho em segundo plano, tem etapas paralelas sequenciais. Pode-se pensar na AWS como rastreador de estado e coordenador de tarefas totalmente gerenciado na nuvem. Então é um coordenador de tarefas gerenciado na nuvem, tá? A gente tem como outros serviços, a gente tem aqui alguma documentação básica dele, também uma documentação maior, né? É importante também dar uma lida aqui. Tem alguns vídeos também. Importante dar uma lida nessa documentação básica aqui do serviço de workflow da Amazon. Então, SWF é um serviço de workflow gerenciado da Amazon, tá? Esse que é o SWF.
E o último serviço que a gente vai ver na aula de hoje é o serviço de SNS. Aí o SNS não tem nada a ver com serviço de workflow e com SQS, que é o serviço de fila. O SNS é o serviço de notificação da Amazon. Vamos entrar nele aqui, pesquisar ele aqui. Simple Notification Service. Esse SNS, o serviço, ele é bastante utilizado, tá? No mundo da arquitetura de soluções, em quem usa servidores virtuais, quem usa RDS. Ele é bastante utilizado no curso que eu indico para fazer e tal. A gente tem exemplos de utilização dele, se eu não me engano, com Lambda. Lambda é um serviço da Amazon para pré-processamento, processamento sem precisar de máquinas virtuais ali. Mas, em resumo, o que é o SNS? O SNS é o serviço para operar e enviar mensagens. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma falha num hardware e eu preciso enviar uma mensagem. Ele utiliza o SNS. O SNS ele vai enviar uma mensagem para quem? Aí depende, né? Pode ser, ele pode enviar. É legal que o serviço de SNS ele é integrado com vários outros serviços da Amazon, como por exemplo o serviço de SMS, e-mail, o próprio SQS. Então posso utilizar o SNS para enviar uma mensagem dentro de uma fila do SQS, que é o serviço de filas que a gente estava vendo antes. Ou eu posso usar o SNS simplesmente para enviar um e-mail. Tá? Então a gente tem os tópicos e a gente tem os subscription. Subscription é os itens validados dentro dos tópicos. O que são tópicos? Tá? Tópicos é um conjunto dentro de um tópico a gente tem um conjunto de subscriptions, que são coisas ou e-mails ou o que for que vai receber informações do SNS. Tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. A gente tem alguns já criados aqui, alguns tópicos, tá? Send SMS. Deixa eu ver aqui. Ou melhor, alerta S3. Então eu criei um tópico, né? Eu tinha criado, chamado alerta S3. Esse tópico ele tem um subscription. Desculpe, ele tem um subscription incluído ali dentro, né, vinculado a ele, que é o que? É o meu e-mail. Tá? Então, quando eu mandar uma mensagem para esse tópico, através do SNS, para esse tópico, ele vai mandar para todos os subscriptions, para todas as subscrições que existem aqui dentro, que podem ser de vários tipos. Tá? Então, posso criar uma subscrição, e aí, por exemplo, HTTP, ele mandar uma mensagem HTTP para algum HTTP, ou e-mail no formato JSON, SQS, como eu falei, uma aplicação, uma função Lambda. Então, eu posso... ele é bem... A função dele é mandar uma mensagem, tá? Mandar uma mensagem, mas eu posso integrar programas através desse SNS. Então, determinado programa faz alguma coisa e gera, através do SNS, envia uma mensagem para um outro programa através do Lambda. Esse Lambda recebe essa informação, trata ela, né? Trata ela e aí pode gerar um novo SNS, pode gerar um processamento, ou pode mandar reiniciar uma máquina, alguma coisa assim. Ou pode mandar um SMS. Então, o conceito de SNS, o conceito mais simples é envia mensagem. Aí, dentro do SNS, a gente tem, como a gente viu aqui, ó, dentro do serviço de SNS, nós temos os tópicos, tá? O tópico é assim, sempre quando tu enviar um SNS, tem que enviar para um tópico específico. Tá? Esse tópico pode ser criado, né? Vai ser criado, enfim. Criado esse tópico e dando permissões para a publicação desse tópico, ele vai enviar essa mensagem para o conjunto de subscrições que são feitas dentro do tópico. Tá? Lembrando que se a gente vai incluir um e-mail aqui no subscription, a Amazon manda um e-mail para o dono desse e-mail e ele tem que dar um OK e aprovar a subscrição dele. Só depois disso fica disponível aqui.
Tá? Então eu posso, por exemplo, ter e-mail e posso ter um SMS de celular e posso dizer, lá no meu S3 tem uma opção, olha, caso mexa nesse diretório, exclua um determinado objeto dentro do meu S3, manda um SNS, né, através do SNS para o tópico alert S3 essa informação. Então ele vai mandar para o alert S3 a informação de alteração de exclusão do objeto lá no Amazon S3. Quem vai receber essa informação? Quem tiver subscrito aqui dentro do nosso alerta, dentro do nosso tópico alerta S3, dentro dos subscriptions, tá? Então é bem tranquilo, é bem simples, tá? Eu posso testar, né, publicar no tópico aqui, ó, e aí eu testo o envio, por exemplo, de uma mensagem para um determinado tópico do meu serviço SNS. No meu caso aqui eu estou usando o alerta S3, que é como se fosse o assunto, né? E aí aqui, ó, teste de envio de SNS, e eu vou receber um e-mail com essa informação. Então eu vou receber um e-mail. Por que eu vou receber um e-mail? Porque o único subscription que está dentro do alerta S3 é o meu e-mail. Mas poderiam ser outras coisas. Eu poderia mandar o JSON, né, que é um formato específico máquina a máquina, mandar alguns valores, né, e aí ter lá no subscription uma função lambda. Então ela vai receber essa informação, vai tratar os valores e executar uma tarefa específica. Tá? Então a gente sabe que o conceito é simples da SNS, só manda mensagem, só que a gente não pode esquecer ou não pode ficar simplesmente com a ideia de que ele manda mensagem somente por e-mail ou por SMS. Não, ele pode mandar mensagens, e mensagens são dados. Ele pode mandar dado como eu escrevi aqui, né? Ou ele pode mandar dado em formato JSON ou um dado de um programa que gerou de forma automática para determinadas funções dentro do serviço da Amazon, como é o exemplo da função lambda, ou pode mandar mensagens para uma fila do tipo SQS da Amazon. Tá? Então, para além de simplesmente enviar mensagens de alerta ou de alguma coisa assim, de segurança, o serviço de SNS também permite fazer a publicação de mensagens em filas SQS ou em funções lambda, assim como também a gente viu ali nos subscriptions, ó, funções lambda, por exemplo, ó, e ele também tem a opção de HTTP, HTTP2. Deixa eu pegar um tópico aqui, incluir um novo subscription que a gente vai ter uma ideia dos protocolos disponíveis. Ó. HTTP, HTTPS, e-mail, Amazon SQS, e-mail JSON, aplicação e SMS, e fora o lambda que eu comentei também. E endpoint no caso do HTTP, qual é o site, né, que vai receber essa informação. Se for lambda, qual é o caminho da função lambda, né? Qual é o endpoint da função lambda que a gente vai utilizar. Então, de maneira também sucinta, é para isso que funciona o SNS, para envio de mensagens. Tá? Ele permite enviar muitas mensagens dentro do free tier, né, que é o período gratuito da Amazon, permite enviar várias mensagens do tipo SNS sem um custo. Tá? E dá para testar bastante ali, assim como os outros serviços. Ele tem uma documentação aqui, ó, que tem detalhes ali do como tu pode utilizar esse serviço da Amazon, tá? Então beleza, então assim a gente finaliza esses três serviços, que é o serviço de SQS, SWF. Confesso que o serviço de workflow eu passei bastante batido, que eu não aprofundei, mas é importante saber que o SWF é o serviço de workflow da Amazon e o serviço de SNS, tá? Tem também no nosso manual ali de estudo para prova de certificação e tal, né? Alguns exercícios que eu criei ali para tentar fixar de alguma maneira
o conteúdo que a gente trabalhou um pouquinho na aula de hoje, tá? A maior parte dos exercícios ali se relaciona ao SQS, que é a criação de fila, criar uma fila, fazer uma configuração ali de timeout, visibility e tal. E também a gente tem o exercício ali que vai associar uma fila SQS a um tópico SNS. Então o SNS ele iria enviar para uma fila SQS. Esse é um dos desafios ali do exercício, tá? Para fazer esse exercício, como a gente não criou na prática nenhuma fila aqui, SQS, e também a gente não criou um tópico SNS, assim como nenhum subscription, o ideal é fazer o curso ou também e tentar aqui, né? Bem simples, tu vem aqui, cria um tópico, um novo tópico, cria uma nova fila primeiro, daí associa a fila ao tópico e aí tu vai conseguir fazer esse envio, né? Se precisar, tem essa documentação aqui também. Beleza? Então é isso e até a nossa próxima aula. Um abraço para todos e até mais.